quantos por cento, em porcentagem talvez seja difícil falar, mas quanto dos nossos desejos de fato são nossos? Então, nasce muito isso, né? Com o tempo, com as coisas que nós vamos vendo, com as pessoas que estão ao nosso redor, com a vida acontecendo, vai se criando desejos e anseios na nossa própria mente. E isso vai se enraizando de algum modo e a gente acaba acreditando que aquilo lá faz parte de nós, ou que aquele desejo pertence a nós de algum modo, mas muitas vezes pode ser apenas um equívoco. E isso aconteceu muito comigo e provavelmente acontece muito com você também. Por exemplo, eu tenho uma vida muito tranquila e particularmente eu gosto, e eu não sou um cara que quer um carrão ou qualquer coisa do tipo. Porém, percebe-se que quando você talvez vê um carro em específico, alguma coisa em específica, gera um certo receio ali, algum desejo, sabe, alguma sementinha ali, e talvez com a exposição frequente àquele bem ou àquela coisa, vai se criando na sua cabeça uma percepção de necessidade daquilo, e talvez você comece a acreditar que você realmente quer alguma coisa, mesmo que você no fundo não queira aquilo. É só uma projeção mental, alguma coisa do tipo, que parece para você que é extremamente necessário para a sua felicidade ou para a sua contentação com a vida que você possua aquilo. E aquele desejo vai nascendo. E se você vai alimentando, ele vai se enraizando cada vez mais. E não necessariamente ele é um desejo da sua parte, mas você foi enraizando ele cada vez mais, que parece inviável que a sua vida seja boa sem aquilo. Aquilo que você sequer ainda obteve ou obterá. Entende? Cara, é sinistro o bagulho. Por exemplo, hoje eu fui numa padaria, fui levar minha mãe do trabalho, e fui numa padaria, e na frente dessa padaria tinha um carro estacionado, que era uma Dodge Ram. É muito bonito. E quando você passa do lado, você que já é alto e tem um carro maior que você, é monstruoso, é muito legal. E começa ali a nascer um desejo e tal. Eu acho que uma forma que eu aprendi talvez a lidar com algumas coisas assim é perceber que existem coisas, seja carro, seja moradia, seja lugares, seja pessoas, tem coisas que eu não desejo possuir de fato. E foi trabalhoso para perceber isso. Então, existem algumas coisas que ali naquele momento, naquela situação, parece que aquilo é um desejo seu e aquele desejo te pertence. Ou existem coisas que parece que são desejos da sua parte que são muito... faz muito tempo que você deseja aquilo, só que no fundo não é. E eu percebi isso na minha vida em vários aspectos. Então, eu percebi que, nasce um desejo ali, mas que não necessariamente eu quero aquele carro, eu quero ter ele pra mim, eu quero ter ele pra usar no dia a dia. É um carro que particularmente eu acho muito da hora. É um carro que particularmente eu gostaria de andar nele. Poder talvez dirigir uma vez na vida, ou, sabe, dar uma volta naquele carro. Seria maravilhoso, porque é um carro, como eu falei, eu admiro. Mas não necessariamente é um carro que eu, particularmente, necessito ou desejo de corpo e alma possuir para que eu possa, talvez, todo final de semana dar uma passeada, ou ser o meu carro do dia a dia. Não, sabe? E, é muito difícil a gente chegar num ponto da vida para poder definir isso com clareza, conseguir separar esse tipo de coisa, aquele negócio que você admira e que talvez você, uma vez ou outra na vida, você deseje experimentar aquilo, e aquilo que você vê como necessário ou deseja de fato para a sua vida de modo factível, entende? É muito difícil separar essas coisas e eu estou aprendendo um pouco e é muito bom conseguir separar essas coisas, porque senão quaisquer coisa que a sua mente libere ali um certo tipo de, como fala, de hormônio, alguma coisa, te induzindo a acreditar que aquilo seja algo desejável, algo bom, admirável, vai parecer para você, na sua forma de compreender aquilo, que, então eu quero aquilo, então aquilo precisa ser meu, então eu preciso trabalhar e me dedicar a vida para correr atrás daquilo, porque, aquilo lá gerou uma faísca, aquilo lá me gerou um fogo por dentro para adquirir aquilo, sabe? E não necessariamente, talvez, como eu disse, seja essa questão da admiração, e uma admiração que também inclui
desejo por talvez ter uma experiência com aquilo. Então, pô, muito da hora ter uma experiência com um super carro, mas não necessariamente eu quero um super carro. Por quê? Porque talvez também um super carro não seja um carro bom para você usar no dia a dia. Talvez para você usar um super carro no dia a dia, você teria que gastar muita bufunfa que, pô, você ia ter que trabalhar muito simplesmente para manter um carro para você usar no dia a dia, um carro que não seria nem confortável, nem seguro, nem prático. Então, sabe, envolve muitas camadas, e eu estou dando um exemplo do carro, e parece que eu sou um louco por carro, um tarado por carro, mas não, é apenas um exemplo. Como um exemplo que serve para todas as coisas na vida. Aquela cidade mágica que você vê e que você sonha em visitar, e talvez você também sonha em morar naquela cidade. Mas não necessariamente você deseja morar naquela cidade, talvez você queira conhecê-la, experimentar, ter uma vivência naquele local, seja de uma semana, de um mês, talvez até 2 meses da sua vida morando naquele local. Mas não necessariamente você deseje, com veemência, passar o resto da sua vida naquele local. Porque às vezes, por nem ter experimentado ainda, bom, a sua capacidade de julgar se aquilo de fato é bom ou ruim é totalmente rasa, sabe? Os seus parâmetros para poder dizer se aquilo lhe agrada, se aquilo é bom, se aquilo te torna melhor, se aquilo te traz um prazer, um regozijar da vida, alguma coisa assim, é muito baixo, porque você não teve a experiência com aquilo. Então, toda a sua ideia de que aquilo seja algo bom, de que aquilo seja algo desejável, de que, pô, você necessita daquilo, toda essa ideia está somente embasada na expectativa que você criou sobre aquilo, na utopia mental que você criou sobre aquilo. Então, uma idealização, essa é a palavra correta, uma idealização que se tem sobre algo. Eu estava planejando uma viagem, quer dizer, eu desejei fazer uma viagem que eu estou pretendendo fazer em alguns dias aí, e eu me recusei a ficar planejando, a ficar pensando nela, e eu falei, caguei. Quando eu tiver com dinheiro, quando eu tiver com a moto estiver top e chegar o dia, eu vou, já era. Eu converso com alguém ali pra marcar um lugar que eu vou dormir e tal, já era. Eu não vou ficar planejando a viagem nos mínimos detalhes, eu não vou ficar imaginando como que ela é, porque tudo isso tende a fazer com que quando a experiência em si chega para acontecer, ela se torne medíocre. Ou, ao menos, a nossa experiência, a nossa forma de captar e absorver aquela experiência se torna inferior aos padrões do que a gente imaginou que seria. Então, pô, você passa que você tem uma viagem de uma semana que você vai fazer para uma cidade que você está muito eufórico para ir. Aí isso vai ser daqui 2 meses. Você passa esses 2 meses imaginando como aquela viagem será. E você não imagina de uma maneira normal, como a vida normalmente é. Você imagina de uma forma extremamente idealizada sobre como o lugar vai estar, sobre como as pessoas vão te tratar, sobre como você vai reagir naquela situação, sobre como você vai estar, seja a sua aparência, sabe, seja o seu humor, seja a sua coragem de viver aquela experiência magnífica. Você idealiza todas as coisas se tornam idealizadas. Você vê aquela ambientação sob as cenas dos vídeos que você vê na internet ou dos filmes que você assistiu. Porque, bom, esses filmes, eles têm filtros. Eles são tanques de pequenos lugares. Então, pô, se cria toda uma idealização sobre todo o contexto, sobre a viagem por um todo. A experiência, as pessoas, o lugar, você. E quando se está na realidade, a realidade é totalmente diferente da idealização. Então, aquela viagem que era para ser algo extremamente foda para a sua vida se torna algo comum. Por quê? Bom, ela não superou as expectativas que você tinha para ela. Mas é claro que não. Porque como que ela ia fazer isso se você, na sua mente, criou uma situação, extremamente absurda, sabe? Como se fosse um filme de cinema. E a vida real não é assim. Apesar dos lugares serem lindos, das pessoas talvez serem boas, de você conseguir talvez criar essa experiência e se entregar de fato a ela, apesar de tudo isso, somos humanos. Apesar de tudo isso, um local é um local. Às vezes não está sol, às vezes chove, às vezes o calor está insuportável ou o frio está insuportável. As coisas são voláteis. A vida é a vida. Então, a gente cria uma idealização sobre tudo. E até mesmo, como eu falei, sobre os nossos desejos.
Então a gente acha que a gente quer muita coisa. E, pô, perceber isso me trouxe, pô, um nível de liberdade perante a vida magnífico. Por quê? Porque eu entendo que nem tudo aquilo que eu olho com bons olhos ou que me passa sobre a minha mente que eu preciso ou que eu desejo, de fato eu preciso ou de fato eu desejo. Entra aquela frase até, que foi alguém que escreveu aí, mas eu não lembro o nome da pessoa que escreveu agora, que é: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de possuir, não, entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Então, pô, é uma constante oscilação e é extremamente verdade. Então, pô, isso acontece, eu acho que não em todas as coisas, tá? Não vai ser em todas as coisas que vai existir essa ânsia de ter e o tédio de possuir. Eu acredito que vai ser majoritariamente nas coisas que você não desejava de fato. Nas coisas que a sua mente te fez achar que desejava. Nas coisas que a sua mente te fez pensar que você precisava. Então, pô, você queria muito aquela bicicleta. E quando você teve ela, não foi tudo aquilo e perdeu a graça e você nem usa aquela bicicleta. Então aquela bicicleta você não precisava de fato. Ou talvez aquela bicicleta você não queria de fato. Como eu disse, era a ânsia de ter. Mas talvez, se você precisa muito da bicicleta, talvez nasça ali uma necessidade de fato. E ali você consiga se contentar com aquilo. Como também pode acontecer o caso que aconteceu comigo em algum momento da minha vida. Eu queria muito uma bicicleta porque eu ia a pé trabalhar. E pô, trabalhando a pé, eu cansava, eu demorava para chegar no trabalho. E eu, nossa, mas como eu quero uma bicicleta. Eu comprei a bicicleta, foi magnífico pelos primeiros meses. Só que depois a bicicleta se tornou um estorvo. Então, a bicicleta não aguenta tão bem. Ou, eu chego suado no trabalho. Pô, às vezes eu canso, eu não queria ter que pedalar. Então eu quero uma moto. Aí eu fui lá, depois de um tempo, comprei um carro e troquei na moto. Pô, agora eu tenho a moto. Foi magnífico nas primeiras vezes. Aí depois de um tempo, pô, mas eu pego chuva, ou eu pego sol. É um pouco complicado, né? A minha moto é fraca também. O que eu faço? Eu compro um carro, ou eu troco minha moto por uma moto mais potente. E, pô, eu sou muito grato, eu não sei se isso teve a ver com a minha pessoa, então foi de minha autoria, ou de algo cósmico, seja de Deus ou da vida como um todo, mas eu sou muito grato porque nesse momento eu fui capaz de me libertar desse ciclo. Então, quando eu tava com a moto ali, que eu já tinha comprado a moto, e a minha mente começou a pairar pelas ideias de, pô, ou eu compro uma moto mais potente ou eu passo para um carro, eu olhei e pensei, porra, tem algo errado aqui, irmão. Eu queria essa moto demais. Por que agora ela não está sendo suficiente? Aí eu comecei a analisar, eu falei, tem coisa por trás. E aí que eu percebi isso. Porque senão eu estaria nesse ciclo ocioso até hoje. Aí talvez eu teria comprado uma moto mais cara, mais potente, e depois, ela não é suficiente, sabe? Aí eu queria o carro. Aí depois que eu comprei o carro, eu ia trocar o carro porque eu queria um carro mais charmoso, um carro com um motor mais veloz. Nunca vai estar bom. E se diz muito sobre isso, né, que na vida nunca vai estar bom e tal. Mas talvez tenha um modo de aprender a viver e se contentar com o que se tem. E pô, não tem nada de errado. Eu acho que é uma das coisas mais inteligentes, talvez até refinada de se fazer. Sabe? Eu não digo sobre não ter coisas, ou não digo sobre se abster de tudo. Entende? Eu digo sobre chegar a um nível e perceber que aquele nível para ti é suficiente. E não porque, sob as comparações que você faz, agora você está acima de todos. Agora você é o mais, pô, não, o meu carro é o melhor de todos, então tá bom. Ou, pô, dentre a roda dos meus amigos, eu tenho o maior salário, então tá bom. Não, mas porque você olhou para a sua vida em particular e falou, bom, isso aqui é o suficiente. É o suficiente para me dar uma vida boa, é o suficiente para me levar de um lugar ao outro com segurança, qualidade e conforto, é o suficiente para me sentir bem vestido. Bom, é o suficiente esse recurso para me dar um tempo de folga, para me poder, sei lá, o trabalho é suficiente porque ele me permite ir para alguns lugares de vez em quando, sem ficar totalmente preso a horários, a dias. Sabe, perceber suficiência nas coisas e não nas coisas que estão ruins. Porque se de fato as coisas estão ruins, deve-se trabalhar para mudar, mas chegar a um nível e perceber que, bom,
Esse nível é suficiente. Tá bom, se eu quiser crescer mais, tá bom, tá bom. Mas entender, isso aqui é suficiente. E se for só pela questão de fato precisar, ou uma necessidade, tal, qualquer coisa assim, esse aqui é suficiente. Eu não preciso me matar mais para mais. Eu não preciso ficar constantemente consumindo, mudando de padrões, mudando de coisas, sabe? Ai, evoluindo, crescimento, ai. Eu não preciso disso. Isso aqui cabe muito bem, isso aqui serve. E talvez essas coisas que eu esteja querendo, essas coisas que eu esteja ansiando por ter, não são desejos meus, não são uma necessidade minha. Talvez seja um desejo que alguém citou e aí nasceu também uma faísca no meu cérebro. Aquela pessoa quer isso. Então também surge um interesse na minha própria cabeça pela mesma coisa só porque o outro quer. É aquela mesma coisa, sabe? De que acontece às vezes com as mulheres. Bom, ninguém ligava para aquele carinha, mas aí uma garota do nada começa a sentir interesse por um rapaz. Aí, bom, as outras mulheres olham e falam, bom, por que aquela garota está sentindo interesse por ele? Aí elas começam a se interessar pelo mesmo garoto. Não porque elas se interessavam por ele, não porque elas precisavam dele, ou não porque de fato elas queriam ele, mas porque a outra começou a se interessar. Então talvez tenha alguma coisa bom, talvez tenha alguma coisa que eu estou perdendo naquela experiência, naquela coisa e tal. É a mesma coisa para tudo na vida, para os lugares, para as pessoas, para os bens. Por padrão de vida que você quer, para o estilo de vida que você quer, é para tudo. E eu sou muito grato, como já falei anteriormente, sou muito grato por ter percebido isso jovem e, sabe, por não ter caído nesse ciclo infinito. Muito, muito grato. Valeu.